Pessoal, hoje com música mais diferente do que o primeiro capítulo, mas com a mesma frequência. Nós vamos absorver a música, refletir o que está sendo lido, levar nossos pensamentos agora para que possamos agradecer as condições que nos são manifestadas agora. Esta é uma das imagens. Muito bem. Pessoal, nós paramos no último capítulo primeiro. Estamos iniciando o capítulo 2. Temor da morte. Causas do temor da morte. Razão por que não a temem os espíritas. Vamos agradecer mais uma vez. Vamos fazer um exercício antes agora que foi solicitado para que todos os seus pensamentos negativos, todos os pensamentos que induzem a interpretações equivocadas, na verdade, interpretações com um viés não produtivo. Vai se limpando, eleve seu pensamento. Bonita imagem, né? Perfeito. Vamos iniciar. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem um sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nele creem apresentam-se-nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Esse temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. É necessário, enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve se servir ao nosso próprio adiantamento. Assim é que nossos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tornada simples esperanças e finalmente uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez estabelecida sua missão terrena, aguarda-lhe o fim com calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho, antes dela nada que se não prenda ao presente. Depois dela tudo pelo futuro sem desprezo do presente. Sabe que aquele depende de boa ou má direção deste. Então a certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente inteligência, a perfeição, dá-lhe paciência para esperar a coragem,
para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre os vivos e os mortos faz-lhe compreender o que deve existir na Terra, onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser, presente como no futuro. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento do mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota na parte do espiritismo encarnado um tal, o qual o desenvolvimento e a aptidão para desprender-se da matéria. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Pegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo. Esteja embora na alma a vida real. Aniquilado aquele, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Se ao contrário concentrarmos o pensamento, não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real a tudo sobrevivente, lastimaremos ao menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores e sofrimentos. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na natureza. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio de destruição total. Igualmente, estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Esse temor cresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando está completa. Eis aí o lado providencial da questão. Ao homem não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria o não deslumbrar com tal ideia, desde que por ela pudesse negligenciar o presente necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Este estado de coisas é entretido e prolongado por causas puramente humanas que o progresso fará desaparecer. A primeira é a feição com que se insinua a vida futura, feição que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer a razão esclarecida dos pensadores refletidos. Assim dizem estes, desde que nos apresentem como verdadeiras, verdades absolutas, princípios contestados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades. Daí a incredulidade de uns e a crença dúbia de um grande número. A vida futura é-lhes uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que certeza absoluta. Acreditam, desejariam que assim fosse, mas apesar disso exclamam: se toda a vida assim não for, o presente é positivo, ocupemos-nos dele primeiro, que o futuro por sua vez virá. E depois acrescentam definitivamente o que é a alma. Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama, como se sente, vê ou percebe? Que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração? Os entes que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomo, seu modo de pensar, estão perdidos e não têm mais aos seus olhos as qualidades pelas quais lhes fizeram amados. Não podem compreender o amor de uma faísca, nem o que a ela possamos ter. Quanto a si mesmos,
ficam mediocremente satisfeitos com a perspectiva de se transformarem em monadas. Justifica-se assim a preferência ao positivismo da vida terrestre, que algo possui de mais substancial. Tema da morte. Talvez eu possa trazer algumas elucidações aqui. O quê? Muito bom. Temor da morte, né? É considerável o número dos dominados por esse pensamento. Outra causa do apego às coisas terrenas, mesmo os que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que relativamente a elas seria dado desde a infância. Convenhamos que o quadro pela religião embastado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. De um lado, com torções de condenados a espiarem torturas e chamas eternas, os erros de uma vida efêmera e passageira. Os séculos sucedem-se aos séculos e não há para tais desgraçados sequer lenitivo de uma esperança, e que mais atroz é, não lhes aproveita o arrependimento. De outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório aguardam a intercessão dos vivos que oraram, farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem. Aqui ele coloca realmente que muito foi passado para a grande maioria das pessoas, né? Indica que o próximo não terá mais chances. Lógico, a gente vive na Terra, a Terra ela induz o nosso pensamento mais aqui, né? Materialismo, fazer agora, exceções às vezes, né? Vícios, não todo mundo, mas quase todos. Vícios não só de substância, mas vícios de pensamentos ruins, como raiva. Então, eu sou melhor que você, meu é melhor que o teu. Essa questão foi implantada muito tempo antes, né? Então é difícil. Mas ainda que o ser viva dessa forma, porque é necessário condições para que ele consiga acessar essas percepções. Mas ainda que ele viva dessa maneira, acredite ser a verdade, que leve adiante, no outro lado, ou alguma outra oportunidade, ele vai ter o seu momento de reflexão das coisas que ele fez ou deixou de fazer. Ele vai ter essa autonomia de falar: eu errei, quero mudar, em todos os aspectos da evolução. Então, uma missão aqui é sempre evoluir. Você não é pior, você só não conseguiu encontrar o que te preenche. Todos terão a chance de evoluir, perfeito? Aqui ele fala: essas duas categorias compõem a maioria imensa da população do além-túmulo. Acima delas paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Esta inutilidade eterna, preferível sem dúvida ou nada, não deixa de ser uma
uma fastidiosa monotonia. É por isso que se vê nas figuras que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, onde mais transparece o tédio que a verdadeira felicidade. Esse estado não satisfaz nem as aspirações nem a instintiva ideia do progresso. Única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. A ideia do progresso, única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que, só por haver recebido o batismo, o selvagem ignorante de senso moral obstuto esteja ao mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e moralidade prática. Mesmo concebível ainda que a criança falecida em tenra idade, antes de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios, somente por força de uma cerimônia na qual a sua vontade não teve parte alguma. Esses raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. Uau! Meditem, pessoal. A pessoa que não tem consciência dos seus atos, por um ato, não julgando, por um ato singelo de uma cerimônia, de um batismo, salvará de suas ações à frente, identificará que por ali é o que te completará. Prosseguimos. Não defendendo a felicidade futura do trabalho progressivo na Terra, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e a possibilidade de até a comprar a dinheiro sem regeneração de caráter e costumes dão aos gozos do mundo o melhor valor. Mais de um crente considera em seu foro íntimo que, assegurado seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas ou por dádivas póstumas, que de nada o que privam seria supérfluo impor-se sacrifícios ou quaisquer incômodos por outra, uma vez que se consegue a salvação trabalhando cada qual por si. Seguramente nem todos pensam assim, havendo mesmo muitas e honrosas exceções, mas não se poderia contestar que assim pensa o maior número, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições da felicidade no outro mundo não entretenha o apego aos bens deste, acoroçoando o egoísmo. Acrescentamos ainda a circunstância de tudo nas usanças concorrer para lamentar a perda da vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. A morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundir terror do que a provocarem a esperança. Se descrevem a morte sempre com aspecto repelente e nunca com o sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando o hediondo e desencarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-se radiosa dos grilhões terrestres. A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes. Se a imensa desgraça atingirá os que partem,
dizem externos a deuses, como se jamais devessem revê-los. Lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos, se não fosse encontrar maiores gozos no além-túmulo. Que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico, feliz, tendo a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. Tudo concorre assim, para inspirar o terror da morte, em vez de infundir esperança. Sem dúvidas que muito tempo será preciso para o homem se desfazer desses preconceitos, e que não quer dizer que isso não se suceda. À medida que a sua fé se for firmando, a ponto de conceber uma ideia mais sensata da vida espiritual. Demais, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam de alguma sorte estranhas aos vivos. A própria igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando rotas todas as relações e impossíveis qualquer comunicação. Se as almas estão no inferno, perdida é toda a esperança de as rever, a menos que lá se vá ter também. Se estão entre os eleitos, vivem completamente absortas e contemplativas de beatitude. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal como se faz supor eterna separação. E é por isso que muitos preferem ter si juntos de si, embora sofrendo os entes caros, antes que vê-los partir ainda mesmo que para o céu. E a alma que estiver no céu será realmente feliz vendo, por exemplo, arder eternamente do seu filho, seu pai, sua mãe, seus amigos? Por que os espíritas não temem a morte? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém um resultado da observação. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus de escala espiritual, todas as rases da felicidade e da desgraça, assistindo enfim a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outro assim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Bonito, né? Para os espíritas, a alma não é uma abstração, ela tem um corpo etéreo, que a define ao pensamento, e que muito é para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real.
não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém são de uma forma concreta que antes nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro. Desaparece o temor da morte, encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Pessoal, terminamos esse capítulo. Vamos agradecer a condição que nos foi dada para essa transmissão, para essa energia boa, para que todos os pensamentos nossos sejam positivos diante de todas as situações, independentes de quais sejam. Identificamos que estamos num mundo onde a negatividade ainda impera, porém fazemos a nossa parte. Fazemos a nossa parte levando a nossa consciência, buscando pensamentos bons, derramando sobre o planeta. Que um dia tudo será bom. Não haverá oposições, não haverá distorções, interferências. Haverá uma forma de vibração boa no planeta. Até a próxima, pessoal.